com os nossos contratos consensuais, ou seja, aqueles que bastam do acordo de vontades para o seu aperfeiçoamento, né? A gente já viu a compra e venda, que é, né, o contrato mais completo que a gente conhece, mais importante na sua frequência, que é o primeiro e o mais robusto dos contratos consensuais. Vamos agora para o segundo desses contratos consensuais, que é o contrato de locação. Aqui também a gente tem um nome duplo em latim, locatio conductio, e vocês podem perceber que esse nome duplo vem da característica de ser bilateral perfeito, assim como a compra e venda. Aqui a locação a gente também tem deveres para ambas as partes, para o locator e o conductor. A tradução para o português não fica muito boa, porque a gente usa em português, né, locador e locatário, mas aqui o nosso contrato sofreu uma série de transformações, apesar de guardar muitas semelhanças. Na verdade, o contrato de locação no direito romano é um contrato muito importante e muito amplo. Ele traz diversos tipos contratuais que hoje constituem outros tipos de contrato. A gente está falando aqui de uma locação de uma coisa, de uma prestação de serviços, de um contrato de trabalho. Lembrem que Roma viveu essa transformação, de uma sociedade escrava para também uma sociedade que tenha trabalho livre. Ele tinha as duas coisas. Então, o contrato de locação em Roma ele é mais amplo que o nosso contrato de locação no direito moderno, sendo que a gente já sabe algumas diferenças também quando a gente estudou os direitos reais, uma vez que em Roma a gente não tem, na locação de coisas, por exemplo, de um imóvel, a importância social que a gente tem hoje, que vai configurar para o locatário até mesmo a posse. Em Roma não, a gente tem aqui a mera detenção da coisa. Temos então, basicamente, três tipos de contratos dentro desse contrato de locação da locatio in conductio. A locatio rei, ou seja, a locação de coisa, a locatio conductio rei, a locatio conductio operarum, a locação de uma prestação de serviços, e um contrato de empreitada, locatio conductio operis faciendi, que hoje a gente traduziria como empreitada, a gente vai entender melhor daqui a pouquinho como que funciona esse contrato também para o direito moderno. Locação de coisa é o contrato mais simples, mais importante e mais conhecido que nós temos dentro aqui da locação. A locação de coisa é referente a uma locação de coisa móvel ou imóvel, em que o locatário, aqui no direito romano, terá apenas a detenção da coisa, podendo usar somente essa coisa. É oneroso, então por isso que não vai se confundir com o comodato, aquele contrato real, e por isso também bilateral perfeito. Por quê? Porque o locatário vai pagar o aluguel, enquanto que o locador vai colocar a coisa à disposição do locatário. Então o locatário vai poder morar na coisa, vai poder usar a coisa. Imaginem aqui a locação de um escravo, era possível que o objeto dessa locação seja um escravo. Aí o locatário vai poder usar essa coisa também. E vai pagar o aluguel, seja ele mensal, como for acordado entre as partes. Então a obrigação do locatário é pagar o aluguel, enquanto que a obrigação do locador é colocar a coisa à disposição do locatário para o seu uso. Vejam que ele só tem a detenção, o locatário, então ele não pode fruir, por exemplo, e nem vai poder usar de interditos possessórios para defender a coisa, porque ele não tem a posse. Locação de serviço. Aqui, a locatio conductio operarum vai se tratar de uma prestação de serviço. Exemplo clássico, alguém que é contratado para pintar uma casa. Então, está fazendo a locação desse serviço de pintar a casa. Olha, não confundam com o contrato de empreitada. Nós vamos estudar os dois juntos para entender melhor. No contrato de empreitada, a gente também tem uma operis faciendi, ou seja, também é um serviço, só que aqui o importante é o resultado. Então, enquanto que na locação de serviço o importante é o meio, é o serviço em si, no contrato de empreitada o importante é o resultado.
né? A pessoa é contratada pelo resultado. Então, enquanto que na locação de serviço a pessoa é contratada para pintar a casa, né, e vai pintar, né, e vai receber, por exemplo, por semana, até pintar a casa até o final, na empreitada a pessoa se responsabiliza pelo todo. Né? Então, ela é contratada para pintar a casa inteira. Então, quer que se entregue aquilo pronto. Não importa aqui se a gente está falando do material, como que isso vai ser feito. Isso tanto faz uma coisa ou outra. Mas com certeza vocês já ouviram falar, né, pedreiros aqui até hoje, que são contratados ou, né, por semana, né, o que tradicionalmente se faz, e paga o pedreiro semanalmente, ou é contratado pela empreitada, pela obra como um todo, ou seja, construir a casa até o telhado, por exemplo. Ambos têm prós e contras. Né? Por quê? Com o resultado, né, a pessoa tem aquela segurança que vai pagar aquilo pelo resultado. No outro, na locação de serviço, pode ser que o locador do serviço, o pedreiro, no caso, no nosso exemplo, faça corpo mole, né, e vai demorando para constituir. Mas isso tudo depende da situação prática de cada um. Cada contrato se adapta melhor à situação que for cabida. Né? Então a gente tem esses 3 tipos aqui de locação no direito romano. Ainda nos contratos sociais, nos contratos consensuais, perdão, nós temos o contrato de sociedade, que é o societas em Roma, que é um contrato muito interessante, porém muito diverso do que a gente tem hoje. Quando a gente fala do contrato de sociedade no direito moderno, a gente logo já pensa em uma empresa. E como vocês já sabem muito bem das nossas aulas lá, de capacidade do começo do semestre, em Roma não existe empresa, né? Não existe essa personalidade jurídica diversa daquelas das pessoas físicas. Então, na sociedade aqui, a gente tem um contrato, é um contrato apenas que não vai gerar uma empresa, ou seja, não vai gerar uma pessoa jurídica, né, diversa daquelas pessoas. Então, o que caracteriza esse contrato de sociedade é uma atividade lucrativa. As partes, então, imaginem, Caio, Tício e Mévio fazem uma sociedade, né, para perseguir uma atividade lucrativa. Tá? E é um contrato bilateral perfeito também, porque aqui nós temos que todos os sócios têm deveres. Tem deveres nessa sociedade. Ela é feita geralmente por um tempo determinado, né, enquanto gerar essa atividade, e esse contrato vai regular apenas as relações entre os sócios. É disso que a gente está falando aqui. A gente não está falando da relação dos sócios para terceiros, para clientes, né, dessa sociedade. Não é isso. Não. Aqui a gente está tratando do contrato que vai regular a relação entre os sócios, né, por exemplo, dividindo lucros. Certo? E por fim, nosso último contrato consensual e também o nosso último contrato aqui nesse semestre é o contrato de mandato. Tá? Também já falamos diversas vezes como exemplo aqui o contrato mandatum. Né? Então aqui nós temos um contrato em que alguém faz um favor para outra pessoa. Ele é gratuito, né? Então alguém faz um favor para outra pessoa. É um amigo aqui fazendo um favor para outra pessoa. Então o mandatário vai se obrigar junto a um mandante que vai mandar, por isso que ele é um mandante, que vai então mandar o mandatário fazer um ato gratuito, um favor. Por exemplo, buscar alguma coisa na casa de uma outra pessoa, realizar um negócio jurídico para o mandante. E aí vocês vão lembrar lá quando eu falei de representação. Como que funciona no direito romano? Só representação em que a pessoa realiza em nome próprio. Não é possível a representação direta. No mandato, nós temos a representação indireta. A pessoa faz em nome próprio e depois vai prestar as contas para o mandante. É um contrato bilateral imperfeito, porque só o mandatário é que tem obrigação aqui. É dever do mandatário fazer do jeito que o mandante entenda que tenha que ser feito. Então, por isso que é um bilateral imperfeito. Por que é imperfeito? Porque, eventualmente, pode-se ter também uma obrigação para o mandante, por exemplo, se o mandatário tiver gastos para realizar esse ato. Ele vai, por exemplo, buscar ou realizar um negócio jurídico numa cidade vizinha. Os custos que ele tiver para ir até a cidade vizinha, ele vai poder cobrar do mandante.
né? Um contrato muito simples, mas muito importante e muito útil também até os dias de hoje, apesar de que hoje ele não é necessariamente gratuito. Tá? Em Roma ele é necessariamente gratuito. Por curiosidade, na Alemanha também até hoje é um contrato necessariamente gratuito. Com isso, nós finalizamos essa primeira das fontes das obrigações, que é o contrato, mas sem dúvida nenhuma a fonte mais importante, contratos, que é o tema talvez mais importante do direito privado até hoje. Vimos os 4 grupos de contratos: contratos reais, contratos verbais, contratos literais e contratos consensuais aqui, finalizando aqui os contratos consensuais. E antes de passar para as próximas fontes das obrigações, nós vamos continuar no direito das obrigações, né, tratando de garantias, extinção, transmissão das obrigações que vão se aplicar no campo contratual. Tá? E aí depois é que nós vamos passar para as outras fontes das obrigações.